agora o trabalho do professor Álvaro Neller, por favor. Obrigado, Nelson. Estou começando a marcar aqui e já de início queria dizer que acho bacana a fala da Júlia, porque ela traz uma série de questões que eu não vou poder abordar por questão de tempo, mas que insere completamente em tudo que eu tenho que falar. Então, eu estou deixando claro que existe uma conexão direta, embora ela não esteja explicitada. Ou seja, como o texto está, o título, Ensino Conservatorial e Eurocentrismo contra o mundo do trabalho, de que formação precisam os e as musicistas hoje, ele já traz essa discussão, eh, de certa maneira, no título, e porque diz respeito ao fato de que isso daí, já integrando no texto propriamente dito, isso é uma discussão que eu tenho feito bastante tempo, há vários anos, que eu tenho tentado entender uma integração no contexto da cultura, discussão sobre a cultura, a partir de uma matriz materialista. Quem trabalha nessa área, etnomusicologia ou antropologia, conhece as raízes da antropologia, da ideia de cultura na Alemanha do século XVIII, o conceito de cultur, e para não perder muito tempo com isso, simplesmente dizer que ah, todas essas áreas continuam marcadamente focadas na questão do simbólico, excluindo a questão da materialidade. E o exemplo da Júlia foi ótimo para mostrar, para trazer para cá, né, entender, ou pelo menos ser um gancho para falar que a partir da minha pesquisa e de vários outros que pesquisam, essa relação de questões raciais, problemas como racismo, problemas como sexismo, patriarcalismo, no intuito de entender a raiz, como disse aí o Nelson, né? A raiz é a exploração do trabalho, né? Eu não vou entrar nesse assunto, que senão a gente ficaria aqui o dia inteiro e não é disso que eu vim falar. Então, todas essas pesquisas existem, eu uso elas, são pesquisas muito sérias, pesquisadores e pesquisadoras muito respeitados no mundo inteiro, e o consenso é esse, quer dizer, todas essas explorações, todas essas opressões têm uma base material. Não vou entrar nessa discussão, mas só para dar um exemplo mais concreto, seria por questões de rebaixamento do valor da força de trabalho, provocar desunião entre homens, entre mulheres, entre brancos, entre negros e uma série de outras questões, né? Ou seja, se a gente quer realmente ir à raiz do problema, essa é a raiz, e isso nos traz para a questão que está realmente aí no título, que é a questão do eurocentrismo, né? Então, hoje, quer dizer, a problemática central, né, o que sugeriu, suscitou o artigo, foi a ideia de que hoje se tornou comum e está proliferando um monte de textos sobre propostas sobre como superar o eurocentrismo na música. Então, geralmente, essas propostas giram em torno de introduzir músicas não eurocêntricas no currículo, ou até mesmo práticas que não sejam eurocêntricas, mas isso vai esbarrar no mesmo assunto que eu já coloquei. Como se a gente pudesse superar o eurocentrismo colocando esse repertório dentro dos cursos, dentro dos currículos oficiais. Como professor de uma universidade de música, né, da Unirio, que nós temos, né, fomos um dos primeiros cursos a introduzir música popular, né, fazer um bacharelado em música popular. A constatação é que isso não torna o curso menos eurocêntrico, né, porque a, o eurocentrismo, ele, conforme eu coloco aí, né, é uma forma de separar
contexto real, onde se dão as lutas, né, pela sobrevivência, etc. e tal, e que está diretamente ligado à produção da cultura, ou seja, uma separação entre cultura e materialidade. Para voltar para o problema que eu coloquei primeiro, é inteiramente arbitrário, afinal, as pessoas fazem cultura com os dois pés fincados na realidade, né? Então, isso faz com que as realidades materiais, por assim dizer, acabem se manifestando nas práticas culturais também. E quando isso entra num currículo oficial, entra às custas dessa realidade histórica. E trata-se apenas de extrair os elementos técnicos de como se produz o som dentro daquele repertório, e isso acaba despotencializando isso e transformando apenas numa técnica. Então, é isso que é a realidade concreta dos cursos que passaram por esses procedimentos. Então, a discussão aqui é propor o trabalho com música como princípio educativo. E isso, a ideia de trabalho como princípio educativo já tem uma corrente muito importante na educação, não na educação musical, na educação brasileira, que vem desde a década de 80, que está dentro que estava na base do surgimento da Ampon, né? Da Ampon, da Amped, né? Que é a Associação Nacional de Pesquisa em Educação, uma associação enorme, muito importante. Então, eu não vou entrar nessas questões aqui. É, Vamos falar inicialmente sobre essa discussão mais técnica, mais teórica, mais abstrata, sabe? Uma concepção de música e cultura que sustenta que o mundo material objetivo só pode ser compreendido a partir da sua verdade espiritual, mental, subjetiva, é uma perspectiva idealista. Eu me situo aqui a partir de uma perspectiva materialista histórica dialética, segundo a qual a realidade é concreta, material, e as ideias, a cultura, a música se originam da complexa relação entre essas duas esferas, né? Então, a primeira coisa a dizer nesse sentido é que, embora Marx e Engels sempre sejam lembrados quando se fala de cultura, por terem proposto, Marx propôs a separação entre base material e superestrutura, e as pessoas sempre esquecem que a base de tudo é a dialética. Então, eles não estavam entendendo essas duas instâncias como instâncias separadas, apenas em termos analíticos é preciso separar, mas é claro que existe uma interdependência contínua entre essas duas instâncias. Então, se a gente pega, por exemplo, o livro de 1859, Contribuição à Crítica da Economia Política, um dos trechos mais célebres e distorcidos da obra, Marx fala da estrutura econômica como a base da cultura, superestrutura como algo que a gente pode chamar de cultura. E tem esse trecho que eu vou citar. Convém distinguir sempre a transformação material das condições econômicas de produção e as formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas, em resumo, as formas ideológicas sob as quais os homens adquirem consciência desse conflito e o levam até o fim. Olha a interdependência entre essas duas coisas, né? É pela cultura que os humanos tomam consciência dos conflitos que estão implicados, sendo impossível, portanto, dissociar conflitos raciais, de gênero, sexualidade dos conflitos de classe. Todos eles formam um todo orgânico e complexo. Mais ainda, né, como o trecho diz, é pela cultura que a gente resolve esses conflitos, que a gente leva eles até o fim. Ou seja, a luta de classes, que se faz também pela música, pela literatura, pelo cinema, no dia a dia das trocas culturais, na forma como a população reage protestando contra discriminações, repressões, todo dia, bem como na forma também que as classes dominantes buscam botar a compreensão crítica das classes trabalhadoras pelo lixo cultural,
que vomita continuamente nas plataformas de filmes, de música, canais de TV, programas de pseudo-especialistas. Tudo isso é luta de classe, tudo isso é cultura. Então, a questão do ensino conservatorial e do eurocentrismo, ela se insere aí, né? Não, eurocentrismo não é uma questão, portanto, de repertórios e de práticas pedagógicas, certo? A questão, se a gente pega, para dar exemplos concretos da música, né? Como que a música popular brasileira se desenvolve no início do século XX, comunidades negras, pouco tempo depois da abolição, na pequena África, né? Essa região da cidade do Rio de Janeiro, negros e negras lutando pela sobrevivência em meio à exploração, precariedade, preconceito, exploração do trabalho, racismo, problemas de gênero. Tudo isso se mistura com aquela criatividade pujante que vai dar origem a ranchos carnavalescos, ao samba, escolas de samba, toda essa riquíssima diversidade musical que constitui a gente. Paralelamente a isso, e desprezando o essencial dessa história social, assim como no caso da curricularização desse tipo de música, surge também a indústria fonográfica, né? Para quem pouco importava toda essa questão da história social concreta, né? O que interessava eram os sons musicais. Então, a lógica da exploração, da extração de valor a partir da exploração do trabalho está bem circunscrita pelo trabalho da indústria fonográfica e se coloca de maneira paralela ao pensamento que desconsidera essa relação mais concreta com a materialidade, quando pensa na curricularização, né? E a pergunta que fica é o que dessa criatividade, que é tanto simbólica quanto material, subsiste quando essa história de lutas é reduzida a uma metodologia escrita ou mesmo a uma prática de sala de aula. Isso leva a uma questão que não tem absolutamente tempo nenhum, mas que está descrita num artigo que eu publiquei recentemente, que eu consegui chegar num resultado que me satisfez para fundamentar teoricamente essa discussão a partir da obra do Lukács, que tem uma formulação da nova objetividade. Em uma cápsula, se o ser humano, a partir do trabalho, desenvolve ideias, essas ideias são imediatamente materiais. Então, não existe nada imaterial para Lukács ou para Marx. Tudo que você pensa, ou a música que você faz, ainda que esteja apenas na sua cabeça, é material. Qualquer sentimentos, etc. Isso resolve o problema dessa cisma entre cultura e materialidade e a questão aberta pelo problema da cultura, né? Se você busca separar o conhecimento musical da base material onde ele se formou, tudo que se pode conseguir europeizá-la ou embranquecê-la. Mas aí a gente também tem que entender esse conceito de branquitude nesse mesmo contexto, e para isso o filósofo Bolívar Echeverría, né, um dos nossos aqui, né, latinos, como um corpo de comportamentos adequados à normalização exigida pela valorização do valor. Ou seja, essa visão da branquitude não é algo exclusivamente simbólico, mas também material, né? Então, a proposta é entender o eurocentrismo como força indissociável do colonialismo e do capitalismo. Para isso, é colocado a ideia do trabalho com música como princípio educativo. E, telegraficamente, o saber não é produzido na escola, né? O saber é uma produção coletiva dos humanos na sua atividade real, enquanto produzem as condições necessárias à sua existência, ou seja, o saber é produzido pelo trabalho. O trabalho faz com que a própria mão do homem se torne mais fina, mais flexível, mais dócil, em poucas palavras, mais humana. No entanto, esse saber é apropriado pelas classes dominantes, o saber produzido pelos trabalhadores. Esse é um efeito da divisão social do trabalho entre trabalhadores manuais e organizadores intelectuais da produção. Se pensar que desde a apropriação dos saberes dos trabalhadores medievais, os artesãos,
até o Taylorismo no final do século XIX, e daí para a tecnologia mais avançada que é feito para tirar, para apropriar o conhecimento dos músicos, como samplers, sequenciadores, sintetizadores, desde os multipistas, toda a tecnologia musical, ela serve para se apropriar do conhecimento dos músicos, para interferir no resultado do trabalho deles e para retirar a autonomia deles e desqualificá-los. Isso é toda uma figura que a gente não vai ter como entrar aqui, mas que simplesmente extrai o conhecimento do músico e o torna desqualificado. A tarefa do trabalho com música como princípio educativo é superar essa divisão, reunindo então o trabalho manual e intelectual para que todos sejam produtores e sistematizadores do saber. Eu vou parar aqui, acho que já deu tempo aí. É isso. Esse eu vou botar no topo das prioridades para ler o artigo inteiro, viu? Porque tem muita coisa aí para se pensar. É, quando a gente vai discutir essas questões de currículo, assim, a gente até está com o GT aqui, né, um pouco, a estrutura curricular europeia, a gente pensa muito no questionamento dessas questões de cartesianas, de disciplinas divididas em gavetas, que esse sistema também é muito europeu, né? Mas essa análise aí, ela vai além dessa coisa focada no currículo, em busca da raiz do problema mesmo, né? Que não basta só substituirmos o repertório, é algo mais complexo. Perguntas, gente? Na verdade, posso? Na verdade, coisas que vão ficando na cabeça, né? Que a gente vai ouvindo e vai fervescendo aqui. Muito também, eu quero ler o artigo, muito interessante essa crítica, né? Dessa redução do eurocentrismo, né? Uma metodologia, uma prática. Eu via muito isso na educação musical, quando eu estava mais ligada à educação musical, né? Tudo se resolvia, podia ser resolvido dentro das salas de aula, né? Mas o que eu ia falar, eu até perdi Álvaro, o que eu ia falar exatamente, mas me ocorreram algumas coisas. Uma delas é o seguinte: tem um dicionário de verbetes que o Zé Alberto, junto com a outra professora, esqueci o nome dela agora, gente, desculpa. Susan Riley. Isso, Susan tá fazendo. Riley. Exatamente, é que é difícil o nome dela. Eu acho que e ele abriu agora um edital, né, para as pessoas submeterem. Eu acho que talvez, Álvaro, não sei se você já pensou em mandar alguma coisa, mas como você está nessa vibe aí dessa construção teórica, assim, né, possa, né, introduzir, né, conceitos e ideias lá. Eu É, não queria falar, mas ele convidou. Mas, enfim, não é nada, vai ter que passar pela seleção. sim, mas então eu dou o meu apoio. E uma coisa assim que eu fico querendo, eu não sou, como eu não sou de uma graduação em música, eu não trabalho numa graduação em música, eu fico às vezes muito curiosa de entender a dinâmica do funcionamento, né? Por que que é tão difícil mudar as estruturas? Até no Pedro II também eu fico, porque a visão que eu tenho dos professores do Pedro II, né, os que eu conheço, que eu já participei de banco e tal, são de pessoas que têm um pensamento que vão nessa direção, né, de desconstruir essas limitações de uma ideia, desconstruir o eurocentrismo, né, desconstruir essas ideias fechadas e amarradas, né. No curso de pedagogia no qual eu trabalho, embora seja difícil quebrar essa estrutura de caixinhas de curriculares, né, há uma transversalidade que acaba acontecendo, e eu acho que a dificuldade de quebrar as caixinhas tem a ver muito também com o cotidiano de vida das pessoas, né? Que é quando a gente se pergunta por que a gente não consegue ter uma participação, por exemplo, até aqui na Ampom, por exemplo, por que a gente não consegue ter uma participação mais ativa, ou estar mais presente? Porque a própria vida da gente tem uma dinâmica que impede. Então, eu acho que às vezes quebrar essas caixinhas daria uma complexidade, às vezes, no cotidiano que a pessoa não consegue fazer, né? Mas tem uma tentativa de transversalizar, de dialogar, de quebrar essas fronteiras. Me parece que, às vezes, na música é tão difícil, ainda mais pensando que até hoje a gente tem bacharelado em lá, né? Licenciatura, cursos tão separados, quando a gente sabe que a materialidade da vida profissional não é assim, né? Então, como é que você vê isso de dentro, Álvaro? É uma curiosidade que eu tenho. É A isso. gente teve um GT
quando essa discussão começou a ficar muito forte na Unirio, na graduação, e tentou-se fazer, então, esse GT com professores de várias áreas, e foi péssimo. No fim, foi uma experiência fracassada. E relações de poder muito estabelecidas, principalmente com relação à questão da música europeia. Eu acho que há um desentendimento geral, porque eu creio que tudo do que eu falei não se extrai essa noção de eh, eu sou anti-eurocêntrico, assim, no sentido da música em si, como se essa música tivesse que ser apagada. Orientei a Karen com muito prazer, que é uma violista e que tem todo o trabalho dela com orquestras. Então, não é disso que se trata. A questão é, por exemplo, hoje os nossos alunos, a maior parte deles, a gente apresentou uma pesquisa semelhante, similar no ano passado, né? Fizemos uma pesquisa empírica com os alunos. Uma grande parte provém de projetos sociais, né? Esse ano, eu adotei uma metodologia completamente diferente das que eu uso nas minhas aulas. Eu decidi pensar assim, são alunos da classe trabalhadora. E relaciono com eles, nossa, assim, anos e anos dando aula, isso mudou, assim, como se eu estivesse entrando na sala de aula pela primeira vez. Eu tive que abolir provas, porque eles vêm com uma carência muito grande em termos, né, assim, intelectuais, enfim. São alunos, são crianças que nasceram numa favela e passaram a frequentar projetos sociais, aonde ninguém abre a boca para falar desses assuntos que nós estamos falando. Eles pegam, botam o violino aí e toca, sabe? Então, eu estou falando isso por causa de uma. Você perguntou a questão concreta e qual o espaço que nós temos para uma educação eh, como a música como trabalho educativo, como princípio educativo, o trabalho com música como princípio educativo. Ou seja, discutir o que é a favela onde eles vivem, o que é tocar, ser membro de um projeto social na favela que eles vivem, quais são as suas perspectivas profissionais dentro do capitalismo, da forma como ele se apresenta, qual é o lugar da orquestra social dentro desse mundo, qual é o papel que ela desempenha, qual é a perspectiva, até onde pode ir. A gente sabe, eu tenho contato com pessoas que pesquisam, e hoje a gente sabe que os projetos sociais eles estão todos voltados para os chamados cases de sucesso, né? Que é aquela criança ali que sai de uma favela e se torna um ícone mundial, isso daí bomba essas orquestras. Essas orquestras, elas se inserem dentro de um plano de financiarização global, porque elas estão se expandindo transnacionalmente, elas querem se implantar transnacionalmente. Eu estou falando das grandes agências, né? No Rio são três, né? Agência do Bem, mais duas que eu não me lembro o nome. São multinacionais. Existem projetos de grande envergadura e a gente sabe, como a Karen falou, isso envolve ah, o fundo público, né, que financia as orquestras dentro de uma concepção neoliberal, enfim, as pessoas que trabalham ali são totalmente precarizadas, não tem um plano de carreira, é tudo muito incerto, muito clientelista, conversando com o dono para ver o que vai ganhar, se vai ganhar um benefício trabalhista ou não, enfim, essas coisas todas são totalmente fincadas na materialidade, e daí eu acho que chega naquilo que você perguntou, ou seja, por que que a gente não pode discutir essas coisas dentro do... Eu faço isso ali, como uma andorinha que não faz verão, dentro da minha sala de aula. Mas isso poderia estar perpassando todas as áreas, mas existe realmente uma fixação nessa visão herdada do que é música, da música erudita, de todas aquelas coisas que impedem que a gente possa pensar, inclusive, em benefício dos nossos próprios alunos. É isso. Temos mais 2 minutinhos, se alguém quiser fazer um comentário, uma pergunta rápida. Eu Tem queria, o né, Rodrigo e tem o Arthur. Vixe, nossa. a minha rapidinha. E de uma certa maneira o Álvaro já contemplou também. Parabéns, Álvaro, pelo trabalho, várias questões assim, né, que a gente pode refletir a partir dessas
desapontamentos, e eu acho muito interessante a gente pensar mesmo o trabalho como essa categoria importante, central, né, para refletir, inclusive, sobre o próprio eurocentrismo que permeia o ensino da música. A pergunta que eu queria te fazer, você já começou a responder, e a ideia é só saber se você teria algo para acrescentar, no sentido de como que poderia se materializar isso dentro de um projeto de universidade de música, no sentido de, partindo do pressuposto de que a questão do eurocentrismo está calcada numa questão mais basilar, que é a questão do trabalho e a materialidade que ela pressupõe, né? E que a solução é a tomada dos meios de produção pela classe trabalhadora. O que a universidade faz a partir disso, para componentes que vão além da etnomusicologia, né? Pragmaticamente. Teria que haver assim, que nem o Darcy Ribeiro queria fazer com a UNB e não conseguiu, porque foi um projeto sequestrado, né? Teria que ter uma vontade política, assim, uma coragem muito forte, porque hoje há muito tempo a gente trabalha, eu trabalhei muito tempo, trabalho, continuo trabalhando, já tenho uns 20 anos, com pesquisa participativa, né? Então, ah, essas coisas todas estão entrelaçadas, né? Quando eu falo de música popular brasileira, dou aula de música popular brasileira, eu não consigo parar de falar o tempo inteiro para os alunos que o que a gente vê na música da ditadura, durante a ditadura, na música popular, é justamente o resultado de um abismo de classes que impede que haja um diálogo. Na pesquisa participativa, a gente fala o tempo inteiro de diálogo. Paulo Freire é o cara. E, no entanto, não há diálogo, porque como vai ter diálogo se você botou a massa da população brasileira no ensino completamente precarizado, e sucateado, e roubou dela o direito de ter uma formação que a possibilitasse entender a música que estava fazendo ali. Claro que essa classe trabalhadora estava sofrendo o ataque da ditadura, muito mais até do que a classe média, né? Só que ela, se a gente estuda o que é, bom, a música popular brasileira, nessa época era uma música, entre as massas populares, era música romântica, Agnaldo Timóteo, Amado Batista. Qual é a causa desse descompasso? É um abismo de classe que impede o diálogo. Então, a partir da tua pergunta, tudo que eu posso pensar é a forma de transformar radicalmente a realidade é a partir do diálogo. E como que você faz esse diálogo? Você tem que realmente romper radicalmente esses muros da universidade, fazer com que essas comunidades se vejam participantes desse processo. Como é que você faz isso? Não é do jeito que está sendo feito, completamente diferente. Aliás, isso envolve o projeto da CAPES, que é, a meu ver, totalmente desguiado, não tem planejamento estratégico, o que que é uma visão de nação, de país, de nacionalidade, está totalmente perdido. Então, eu não tenho tempo para falar nada, não sei também, eu queria ouvir o Arthur, mas, enfim, é tudo que eu posso te dizer nesse minuto aqui. Gente, a gente vai. São possíveis até 5 apresentações em cada reunião do ST. A gente tem uma a menos, a gente só tem 4. Então, vou deixar estender aqui um pouquinho para a questão do Arthur. E aí a gente passa para o próximo trabalho para finalizar, mas de qualquer forma, vamos ser breves, por favor. Obrigado. Obrigado, Nelson. Valeu, Nelson. Vou ser bem breve. Parabéns, Álvaro. Muito bom ouvir você de novo. Eu tinha uma dúvida. É, sei que você está falando principalmente sobre universidade, acredito eu, né? Da questão mais acadêmica, mas trazendo também para educação básica. Eu fico perguntando até que ponto a afirmação que você fez de que a escola ela não vai produzir de fato, né, conhecimento, porque eu acredito que também pode ser um espaço de produção de saber, mesmo que seja um espaço de reprodução, né, como já vários teóricos já falaram, Bourdieu, essas coisas. É, mas essa reprodução, assim, a depender do processo, também pode ser um espaço de criação, né? Inclusive por meio do intercâmbio cultural que existe, da troca de saberes e do próprio conflito, né? Talvez até principalmente do próprio conflito. Eu entendo que é difícil mudar a superestrutura, né?
Mas eu percebo também que o micro, né, a relação discente, inclusive, e a própria troca docente, né, discente, é um eixo promissor também anticolonial. Eu queria que você falasse o que é que você observa, né, sobre isso. Tudo bem. Vamos ver se eu consigo delimitar bem. Toda essa corrente do trabalho como princípio educativo, ela tem como uma das grandes fontes de orientação o Gramsci, que foi o cara que falou da escola como o lugar por excelência da luta de classe, da transformação social. Então, isso não entra em contradição. Uma coisa é dizer que o conhecimento é produzido pelo trabalho, pelo ser humano, na sua vida concreta, e a outra coisa é dizer que a escola é o lugar da luta de classe. Na verdade, o conhecimento que a gente conhece na escola é um conhecimento que foi produzido pelos trabalhadores, isso eu estou falando ao longo dos séculos, né? Toda a história do ser humano aqui em cima dessa terra, e que é sistematizado, né, por aqueles que detêm o controle, o conhecimento sobre esses instrumentos, e é esse conhecimento que vai fazer o livro escolar, que vai fazer a formação do professor. Então, isso está explicado na comunicação. Eu é que não tive tempo de expor isso aqui, mas existe um conhecimento que ele é, para dar um exemplo que está lá na comunicação, a agrimensura surge no Egito por conta das cheias do Nilo e havia já propriedade privada da terra naquele momento. Então, quando as cheias refluíam, as pessoas tinham que medir exatamente onde é que estavam as suas posses, né? E daí surge a agrimensura. Só para dar um exemplo, ou seja, o conhecimento se faz no concreto, no trabalho, e depois ele é sistematizado, vira livro didático, vira algo que se ensina na escola. Isso é uma coisa. O conhecimento vem do trabalho e depois ele é sistematizado. A briga toda do trabalho como princípio educativo é quem sistematiza. Porque quem pega esse conhecimento e sistematiza, vai sistematizar com seu viés de classe. Então, a ideia do princípio, do trabalho com princípio educativo, é democratizar justamente o conhecimento sobre teoria, metodologia científica, etc., etc. e tal, para que seja o próprio trabalhador que faça a sistematização daquele conhecimento e possa, portanto, compreender, a partir dos seus interesses, o que está sendo dito ali, o que não é o que acontece. Então, retornando à minha experiência concreta de sala de aula, com alunos que vêm da favela, que vêm para aprender a serem músicos de orquestras sociais, eu percebo que isso está sendo sonegado deles, que eles estão sendo embebidos de um conhecimento que foi sistematizado com um viés de classe e eles não estão conseguindo fazer a conexão entre os seus interesses concretos e o conhecimento que eles estão aprendendo. Não estou dizendo que não se deve ensinar a tocar um violino, uma partitura de Paganini ou de Beethoven, nada. Estou só dizendo, historicamente, em que circunstâncias esse conhecimento surge e qual é a relevância dele hoje para você. Concretamente, seria isso. Gente, muito obrigado, Álvaro. Eu acho que é uma discussão que tem muita coisa ainda para a gente pensar.